Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para o Senhor. Amém. Romanos, capítulo 7, verso 24 apenas. Repetindo, Romanos, capítulo 7, verso 24, somente. Repetindo, Romanos, capítulo 7, verso 24, somente. E diz assim a palavra do Senhor: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Glória. Faz uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com ensopo e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda a potestade do mal, toda a hoste espiritual da maldade, toda a obra satânica. Nós repreendemos o nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. O Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer, venha nos consolar. Estamos aqui porque somos dependentes de ti, dependentes da tua graça, do teu amor, do teu favor, Senhor. Fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, corrigir, ensinar, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória. Epístola de Paulo aos Romanos. Eu repito isso porque muitos acho que não ouviram. É a coluna das epístolas. Existem colunas na Bíblia. Coluna, se você vai ver, existe coluna no Pentateuco. É a primeira coluna. Regra, fazer ou não fazer. Você vê que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio é uma coluna. Você vê, existe coluna dos históricos. Existe coluna dos históricos, que significa Reis, Crônica, Samuel, Neemias, Esdras, Esther, históricos. Existe colunas dos poéticos, Salmos, Cantares, Jó, coluna dos poéticos. Coluna dos proféticos, Isaías, Jeremias. Você vai ver que existe quando Deus faz tudo diferente, manda seu filho amado. É a quinta coluna do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí começa a epístola que eu li, Epístola
universais, pastorais e aqui paulinas. É o começo da epístola paulina em Romanos. Você vê que a epístola de Paulo aos Romanos converteu. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus levantou pessoas que pensavam diferente da religião da época. Duas pessoas, e duas pessoas da Reforma, John Calvino de um lado e Martim Lutero. Eles pensavam diferente da igreja, eles pensavam diferente, e por causa de Romanos, essa carta que nós lemos, por causa dessa carta, porque os maiores teólogos falam uma coisa: se existisse só a carta de Paulo aos Romanos, só a carta, dessa carta, essa carta ia converter muita gente, porque essa carta ela é muito rica, essa carta ela tem uma riqueza muito grande. Você vai ver que Paulo ele fala uma coisa aqui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A primeira coisa que vamos olhar, atentar, é porque nós somos temporais. Existimos só um pedaço de tempo. Você vai ver que Deus, quando cria o homem, é no jardim do Éden. O homem é eterno. Você vai ver que Adão e Eva, eles são eternos no jardim do Éden. Por causa de uma desobediência, primeira coisa, eles conhecem a morte, eles começam a ser temporal, e perde a eternidade, e com a eternidade perde a comunhão, porque desobediência perde uma comunhão, não obedecer perde uma comunhão. E você vai ver que Adão e Eva perde. Você vê que no jardim do Éden o homem cai, você vê que no Getsemane ele faz de novo. Só que a diferença no Getsemane, de jardim em jardim, a diferença é que o Getsemane significa prensa do azeite. É porque muitos de nós não entendemos o que Jesus fala, porque muitos de nós não queremos ser prensados, muitos de nós não queremos sofrer, muitos de nós não queremos passar por tribulação, por aflição, por angústia, e é difícil acreditar no que Jesus fala muitas das vezes, porque carregar sua cruz, renunciar a você mesmo e carregar sua cruz é difícil. É difícil a gente renunciar ao nosso eu, é difícil, não é fácil, é uma coisa difícil, e só uma intimidade com Ele no jardim faz a gente renunciar a nós mesmos. Você vê que a primeira coisa que você vai entender quando você acorda no tempo que você é temporal, você vai ver que em muitos continentes, em muitos países, existem vários calendários. Você vai ver unisolar, só lunar, existem vários calendários. Se você for na China, é um calendário. Se você for lá onde Jesus nasceu, é um outro calendário, mas é um calendário que tem em todos os países. Se você procurar nos livros de história, é o calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai ver quando que você acorda. Quando você acorda no tempo e você fala assim: não, eu vou morrer um dia, eu nasci, eu vou morrer um dia. E quando você começa a ver dessa maneira, e você procura entender: como que eu faço para viver eternamente? Como que eu faço para me viver eternamente? Só existe um jeito, porque Ele, como Ele quebrou o tempo, existe uma porta da eternidade, porque é por isso que você vê que antes de Cristo e depois de Cristo existe, dividir o tempo no meio. Ele colocou a cruz. Quando olhamos, acordamos, nós estamos dormindo no tempo. Quando acordamos no tempo, olhamos para trás e para frente. Por isso que você vai entender, é quando a mulher, irmã de Lázaro, ela: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Porque você vê que a presença de Jesus não deixa ninguém morrer. A presença, quando estamos na presença, nós conseguimos passar a fase, a tribulação, a angústia, a aflição, a tristeza da vida, nós conseguimos passar, quando estamos com Ele. E você vê que ela chega e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Aí Ele fala: se você crê em mim, mesmo se estiver morto, ressuscitará. Aleluia. Aí ela fala: eu sei que no último dia Ele vai ressuscitar. É porque muitos de nós vemos dessa maneira. Nós pegamos Jesus muitas vezes
no ontem e pegamos Jesus no amanhã. Não pegamos Jesus no hoje. Porque muitos de nós, acontece que muitos de nós estamos dormindo no tempo ainda. E demora para nós acordarmos no tempo. E como que acorda no tempo, meu irmão? Acorda só de uma maneira que nós acordamos dia após dia. Arrependimento. Você vai ver que Deus fala uma coisa. Haja luz. A primeira coisa que Deus fala em Gênesis: haja luz e houve luz. Não é o sol, porque o sol e a luz são criados no quarto dia. Os luminares, né, pastor? É no quarto dia que o sol é criado, porque muitos pensam que é o sol, não é. Haja luz e houve luz, é a primeira coisa que Deus fala. E você vai ver que quando João Batista vem no Evangelho, ele fala: aquele povo que vivia em trevas resplandeceu grande luz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso significa comunhão com o céu de novo. Temos uma grande chance, porque você vai ver que na verdade a questão de não entendermos a luz é a sedução. E aquele que ofereceu o fruto, ele seduz, porque você vê que Adão, ele não come o fruto a primórdio, mas depois ele come, porque a sua esposa deu. Para muita gente, estou lembrando de José aqui, mas para muita gente, tentação para muitos homens, você vai ver que às vezes é mulher. E para a mulher, às vezes é ter atenção. Você vai ver que Adão não come de Satanás diretamente, mas come da sua esposa. E a esposa quer o quê? A esposa quer atenção. Você está vendo? Você está vendo aqui o fruto? O fruto, esse fruto aí dá entendimento. Esse fruto dá conhecimento. Para a mulher é relacionamento e atenção, porque o homem muitas vezes pega na visão, só que ele não está. Você vê que Jeremias vai dizer uma coisa, porque não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Você vai ver Salomão e Sansão, a falha deles foi mulher. A falha de Sansão, todo mundo sabe que foi da vila. Você vai pegar Salomão, depois que a mulher de Sabá vem, passa um tempo e ele começa a ficar com várias. Você vai ver que a tentação que ele faz, que ele seduz, você vai ver que a mulher, Satanás vem dar atenção para ela, vem conversar com ela. Você está vendo esse fruto? Ele é bonito, ele dá entendimento, ele vai trazendo, seduzindo, e ele sabe que se ele seduzir a mulher, conversando, relacionando, vai conseguir seduzir o homem, porque quem seduz o homem normalmente, o homem natural é seduzido normalmente por uma mulher. Você vai ver que as pessoas pregam sobre José. Eu admiro muitas pregações sobre José, eu admiro muito, mas tem muita coisa que é o ápice de José, as pessoas não falam. Eu fico até um pouco constrangido com isso, porque, por que, irmão, eu estou dizendo isso? Porque o ápice de José é quando ele vai ser seduzido. Jogou, coitado, no poço. É difícil quando nos jogam no poço. Quando nós somos ser vendidos, quantas pessoas, é difícil. Mas a questão difícil é quando somos seduzidos. Porque tem muitas coisas que não conseguimos dizer não. Tem muitas das coisas que não conseguimos dizer não. E quando, irmão, não conseguimos dizer não, corre. Você vê que ele para, a mulher não fala para ele, e para ele correr, eu estou conjecturando, irmão, para ele correr, ele tinha que admirar. Nós já vimos muitos testemunhos daqui que, não, isso me seduz, e eu vou procurar se me seduz. Se essa concupiscência na Bíblia falar, significa sedução, ser engodado, ser seduzido. E se algo que eu vejo me seduz, aí eu fico assim, querendo ver. Não, isso eu não posso pegar. Eu não vou só encostar, só um pequeno tato, porque você vai ver que a sedução, o engodar de Satanás é grande. Você vê que José, as pessoas perguntam para José, e José é aquela coisa, se José tivesse ficado com a mulher de Potifar,
seria totalmente uma história diferente. Totalmente, ele tivesse engodado, sido seduzido, e esse momento vai ser uma história diferente. E ele faz o quê? Subentende, se você ler o texto, que ele admira a mulher de Potifar, com certeza seria uma mulher muito bonita. E ele faz o quê? Ele corre. E isso que muitas das vezes, irmão, coloca para nós, tanto quanto para mim, quanto para todos. Nós corremos da sedução que o diabo nos coloca praticamente todo dia. Tem muita sedução que o diabo coloca, que na verdade, para ser sincero, tem muitas vezes nós procuramos a sedução. Essa que é uma grande verdade, se for sincero, nós procuramos. Fala assim, eu não vou ver. Nós procuramos, aí você não vou ver, ele começa a ver e fala, não, Senhor, eu vou ver só um pouco, o Senhor vai perdoar. Senhor, eu não vou tocar só um pouco. E procuramos muitas vezes a sedução. E essa questão da sedução, que você vê que José corre. E muitas vezes não corremos, irmão. É uma questão de intimidade, é correr da sedução. Não corremos muitas vezes somos engodados facilmente. E quando que acontece isso? Porque na verdade você vai ver que aquela mulher, trocando de assunto, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, a mulher que ela entra, não é a mulher que amava demais a Jesus, é Jesus que nos ama. Você vê que o discípulo que ele conhece Jesus, ele sabe de uma coisa: eu sei que ele me ama. João é um que coloca dessa maneira, eu sei, porque você vê que, na verdade, você vê que o Espírito interino, o que acontece? Você vai ver que Jesus ele explica para João de uma maneira, e você vai ver que João, ele é totalmente bonzinho, vamos falar desse jeito, filhinhos, não é verdade? Filhinhos. Mas tem uma parte que ele fala uma coisa, ele é objetivo, conciso e claro. Ele fala assim: se aquele que diz que eu conheço e não guarda, esse é mentiroso, não é verdade? Ele é objetivo, ele é todo carinhoso, ele aprendeu com o mestre ser uma coisa amorosa. Ele aprendeu a ser amoroso, mas quando ele tem que falar, ele fala. Aquele que diz eu conheço e não guardo, é por isso que acontece. Às vezes estamos na casa de Deus 22 anos, vou aumentar 25, não, vou aumentar 30. Santifica na sua verdade, porque a tua palavra é verdade. Porque na verdade, irmão, existe um propósito de Deus, porque na verdade, e é tão simples, não ia comentar uma escrita interna, 4S, é tão fácil, porque algumas pessoas já conhecem o que eu falo, mas outras pessoas não conhecem. Existe 4S, é fácil, 4S. Qual que é o primeiro S? De você entender que você é miserável e o corpo é perecível. 4S. Primeiro, Jesus ele traz salvação. Primeiro S, salvação. Salvação. E a salvação, eu tenho a salvação. Eu acredito que Jesus, ele me liga com o céu de novo. O meu interior, eu estou passando, eu estou nascendo da água do Espírito. Estou sendo como vento. Ele vai explicando isso para Nicodemos. E eu, salvação. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou a santificação. Você vê que Jesus ele pega, chega para Pedro, eu vou lavar seus pés, Pedro. Ele lava. Senhor, lava o corpo inteiro, Senhor. Não, você já está sendo limpo aqui por dentro da palavra que eu tenho falado. Você lava seu pé, porque pé significa santificação. Por quê? Porque a santificação não é só um dia por mês, não é um dia por semana. A santificação é todo dia. Eu ando hoje, eu me santifico. Eu ando amanhã, eu me santifico. Eu ando depois da manhã, eu me santifico. Porque você vai ver Jesus glorificado. Jesus glorificado, ele tem o cabelo de lã branco. A sabedoria universal está com Jesus. A sabedoria máxima está com ele. O cabelo de lã, você vai ver que Salomão fala que Cã significa sabedoria. O cabelo dele de lã branco significa sabedoria. Ninguém tem sabedoria igual Jesus. Aí você vai ver que os olhos de fogo de Jesus, quando nós temos encontro com Jesus, o olho de fogo queima o nosso pecado, ficamos sem graça. A gente peca, a gente fica sem graça, a gente tem coragem de olhar para os outros nos olhos, a gente fica sem graça quando a gente peca. A gente se esconde, a gente vai, agora quando a gente olha para os olhos de fogo dele, a gente vai sendo queimado no nosso pecado, porque Deus é outro fala que
o vômito, o arrependimento é o vômito cansado, enojado do pecado, a gente não consegue continuar pecando, a gente peca, a gente fica todo e só, Senhor, essa presença que eu tenho, Senhor, eu não quero perder, esse aqui eu não posso, Senhor. Então você entende que a salvação, a santificação, você santifica. Você vai ver porque Jesus, quando João, para ter essa visão de Jesus glorificado, cabelo de lã, óleo de fogo, na hora que ele olha para o pé de Jesus, é pele de latão reluzente, brilha, porque o andar de Jesus é brilhante. Quem santifica, quem é santo, começa a santificar, tem um andar diferente, a postura dele é diferente, ele começa a andar diferente. Você vai ver que a salvação, a santificação é padrão. Segundo S, terceiro S, servidão. O que eu faço com a santificação? Se eu me santifico e eu não faço nada, é farisaísmo. É farisaísmo. Tem vários tipos de farisaísmo, mas se eu santifico e não faço nada, é farisaísmo. Mas se eu santifico e sigo de verdade o mestre, você vê que Nicodemos vai encontrar com Jesus. Sinal, só tu pode fazer sinal, só entende o sinal. Mas o que Jesus fala para ele nascer de novo, ele, como que pode eu entrar de novo no peito da minha mãe? Eu nascer de novo? Não, isso, essas coisas espirituais, ele não entendia, e muitos de nós somos assim. Muitos de nós acontece, nós estamos na igreja há muito tempo, mas quando temos chance de ser seduzido, muitas vezes deixamos ser seduzidos. E a santificação você tira com a água limpa, tira a má consciência, você tira essa má consciência, e a boa consciência do céu começa a penetrar, começa a ficar em você, e você sabe da salvação, da santificação. A santificação de Jesus é o que? É você servir. Terceiro S, salvação, santificação, servidão. Vou repetir de novo: salvação, santificação, servidão. Nós, quanto mais santificamos, mais queremos servir. Você pode perceber, cada um em si mesmo, que quanto dia que você tira para orar, para jejuar, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar, o dia que você faz isso, você quer conversar mais com as pessoas. O dia que você faz isso, você quer ajudar mais as pessoas, porque você se santificou, você tirou uma coisa ruim sua e colocou uma coisa boa do céu em você, e você quer ajudar. Aí você passa da salvação para a santificação, e da santificação você tem uma servidão, e depois da servidão, irmão, irmã, tem o sofrimento. O sofrimento é o ápice do evangelho, é o ápice. Por que sofrimento? É porque você servir aos outros, você vai ganhar tapa na cara. Aleluia. Senhor, quer que eu faça? Eu faço. Quer que eu sirva? Eu sirvo. Serve, mas aí você vai, aquela coisa, você dá a face, aí que tal? Porque, e aí, não, isso é muito treino. Você recebeu um tapa na cara, e você fala assim, não, só botar face. Quer bater? Pode bater. Você fazer isso requer muito treino, porque muitos de nós somos assim. Porque Deus gosta de sinceridade. Eu gosto de falar sempre no verdadeiro cidadão dos céus. Deus gosta de sinceridade. A gente, às vezes, porque se a gente não está bem treinado, quando chega a situação, a gente fica, eu acabei de falar para dois amigos irmãos meus ali fora, mas você acorda mais cedo? É, porque, assim, até o pastor sabe, se eu deixo de orar, jejuar, passa 2, 3 dias, eu sou uma pessoa terrível, só o meu pastor conhece eu, minha mãe que está presente, e alguns amigos que estão presentes aqui, conhecem eu há 20 anos, se não orar, não jejuar, se torna uma pessoa terrível, então na verdade você faz o que? Você acredita em Jesus, você é salvo, e quando passa a salvação, você se santifica com a água limpa que Ele purifica, e você vai passando com a santificação, você serve. Salvação, santificação, servidão e sofrimento. Irmãos, é fácil de gravar, o evangelho muitas vezes é simples. O difícil que requer muito treino. A servidão é uma coisa que começa, porque até a santificação muitos de nós fazemos, santificamos, mas quando começamos a aprender a servir, que machuca.
que dói, porque muitas das vezes a pessoa fala uma coisa, não, a gente já refuta, a gente refuta, não, isso não. Nós somos assim, não, eu vou jogar, para assim, poxa, eu não posso mais jogar, eu não posso mais fazer isso. Isso requer um treino, qualquer ferramenta. O que testifica do céu aqui é o Pai, a Palavra e o Espírito. A oração em jejum é a ferramenta. O capítulo 6 de Mateus explica a oração em jejum. O que eu devo fazer? Oração em jejum. Sair da carne? Oração em jejum. A pessoa irritar? Oração em jejum. Irritou? Pede perdão. Irai-vos e não pequei. Então, na verdade, requer muito treino. Isso não é para todo mundo. É claro que vai criando uma certa experiência. Você, não, isso aí eu já passei, isso aí é feito muito bem, eu já sei. Isso aí não, nem repreendo. Não, isso aí, isso aí passa um pouquinho. Já falou, já sei que vai pedir perdão. Então, na verdade, o treino faz nós termos. E aqui ele está falando uma coisa. Ele reconhece que ele é terreno, que ele é miserável, o corpo dele é perecível. Paulo reconhece aqui no capítulo 7, e ele vai dizer uma coisa. Ele vai dizer uma coisa porque o arrependimento faz nós acreditamos piamente e santificarmos verdadeiramente para servir. Paulo está falando isso, porque na hora de servir que esbarra, porque ele aceitou Jesus, ele está santificando, mas na hora de servir que ele encontra uma dificuldade. Por que ele encontra uma dificuldade, meu irmão? Ele encontra uma dificuldade porque ele vai falar versículos acima do versículo que nós lemos. Ele fala assim: o bem que eu quero, este eu não faço. Ele encontra uma barreira. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Vamos supor, eu quero fazer o bem, mas na hora que eu vou fazer, não sai bem, sai mal. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele encontra uma barreira na servidão. Eu expliquei bem 4S: salvação, santificação. Estou sentindo a presença dele. Salvação, santificação, servidão e sofrimento. Porque na hora que ele vai servir, ele fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Ele não consegue. Ele vê que ele vai fazer o bem e não saiu bem. Ele fala: poxa, e agora? Miserável homem que sou. A dependência aqui é um grau de consciência, porque você vai ver, consciência é aquela mulher, ela olhou: se eu tocar somente no curso de sangue, se eu tocar na orla das suas vestes, somente sararei. Ela tem uma consciência. Se ela encostar na orla de Jesus, e está difícil, muita gente deixaram morrendo, é aquela coisa toda. Ela não, ela vai somente dizer. Por isso que aqui é ensinado a oração, ora em voz alta, porque seus pensamentos não te enganar, porque o nosso pensamento te engana. Por isso que eu sou contra os teólogos de dizer que arrependimento no grego significa metanoia, porque metanoia do grego significa mudança de mente. Só mudança de mente. A mudança de mente, nossa mente muda conforme a tribulação chega, a angústia chega, a aflição, a nossa mente vira uma catraca. Nossa mente é assim, nossa mente nos engana, porque o nosso coração é enganoso. Aleluia. É enganoso. E só a mudança de mente, ela não vale. O que tem que valer? É porque se a gente crê piamente em Jesus, se a gente fala assim, não fiquem ansiosos por coisas algumas. Antes, a vossa petição, oração, súplica e ação de graça, seja porque isso, você fazendo isso, é 3. Legal, você subindo, quando você consegue fazer os 3, os seus sentimentos são guardados, os seus sentimentos são guardados em Cristo Jesus. Então, o que significa que não é só a mente? Por isso que Davi falou uma coisa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele sabe que ele não pode criar, ele fica pedindo. Porque eu sei que um coração quebrantado comigo, arrependido e sincero, eu sei que o Senhor jamais despreza. Fé é você todo dia. A mulher cananeia sendo feliz: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. Não é certo, eu dar para você, eu vim para um outro povo, vou dar para você? Vou dar para você por quê? E quando fala isso, Senhor, ela tem a perseverança, a persistência, que ela fala: não, Senhor. Ela persevera, ela pede para Jesus, Senhor, e ela recebe.
Isso acontece muitas vezes, porque às vezes a gente fica 20 anos e chega a ter que ficar um ano e consegue, porque tem uma perseverança diferente. Eu não me comentei isso semana passada. Nós vemos, eu vejo assim, umas pessoas que chega, né, você chega assim, ó, chega tão triste, cabisbaixo, assim, na oração, e é bonito, porque o Espírito Santo, ele faz cada coisa que, toda coisa que nós vemos em 12 anos, o pastor está falando aqui, porque nós vemos a pessoa chega cabisbaixo, triste, passa 2 semanas, a pessoa chega. Na verdade, a conversamos agora, chega bem, perde o ritmo um pouquinho, fica uns 30 dias sem vir. Vem assim, triste um pouquinho, poxa. O Senhor passa uma semana que vem a alegria. Mas está acontecendo, tem um problema aqui, mas eu estou alegre com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou alegre com Jesus, porque Jesus está comigo. E você vê isso na parte das pessoas, as pessoas chegam cantando, alegre, porque tem Jesus. Jesus é o ápice de tudo. A presença dele, isso é uma coisa que transpassa. Nós ficamos felizes porque entendemos que passamos da morte para a vida. Você vai ver que quando Paulo explica isso, que o bem que eu não quero, eu não faço, ele fica ruim com isso, porque aí ele começa, do capítulo 7 do capítulo 8, é um grande pulo, que ele começa a buscar, e ele fala, nenhuma condenação há, porque estou em Cristo Jesus verdadeiramente. Nenhuma condenação no 8. E ele começa a orar, e começa a buscar, e começa até que a comunhão do Espírito Santo, que o Espírito muda ele de nível. Aí ele chega num momento que é conhecido no 8, pregado já aqui várias vezes. Canto de vitória. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez. Aí ele ora mais. Aí fala o que é? É as potestades do mal, as entidades demoníacas. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. A única coisa que separa é entender essa questão da sedução. Que todo dia o diabo, você acorda, ele não dorme. Ele não dorme, ele não vai no banheiro. Ele acorda com a mesma mentalidade de querer trazer a concupiscência, trazer a tentação. E quando pensamos, não só pensamos quando vivemos dentro, só pensar uma coisa. Quando sentimos, não. Quando sou emocional, não, porque Pedro é muito emocional. A emoção levava muito fácil, Pedro, já comentei várias vezes de Pedro, da emoção. Não, quando a salvação, a santificação, santifica os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, quando santifica tudo, dentro da minha alma, porque a alma é constituída de sentimentos, pensamentos, emoções, conhecimento, é a psique humana. Quando tudo isso aí, Cristo mora lá dentro, santifico. E como que eu mais me santifiquei? Porque eu tento ajudar, servir da melhor maneira, sempre subindo um degrau. E eu acredito na salvação, na santificação, e começo a servir, e com isso servir sofrimento. E porque muitos de nós, quando chega no sofrimento, na servidão para o sofrimento, que é mais difícil. Mas quando entendemos que isso é degrau, esse degrau de você subir da salvação para a santificação, aparentemente é fácil. Mas da servidão para o sofrimento, que muitos de nós, para você ver que a base do trono é justiça e juízo. E você vê que o evangelista Mateus, ele fala uma coisa muito nova que eu pensei que agora, ele fala, e não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele sabe que muitos de nós estamos machucados, muitos de nós estamos meio apagados, muitos de nós estamos meio falhos, muitos de nós estamos de várias maneiras, só que ele não pisa em nós. Ele quer que nós nos consertemos para entender a missão real. Ele quer que nós entendamos a salvação. E quando entendemos a salvação, a santificação, a servidão, essa servidão
e o sofrimento vai vir. E quando conseguimos, é uma coisa que eu falei, requer muito treino da servidão para o sofrimento. Porque muitas das vezes é uma coisa que muitos podem viver hoje. Eu tentei servir, irmão. Eu posso ouvir isso amanhã de uma pessoa que eu sempre converso com as pessoas lá no corredor, e às vezes eu escuto isso. Eu tento servir, mas eu canto tapa na cara. E acontece. Nós que servimos, tentamos servir a Deus com fidelidade, tem. E quando temos, o que significa? Que está no caminho certo. Porque às vezes nós estamos na carne e não entendemos que esse tapa na cara significa que estamos no caminho certo. E quando entendemos isso, da salvação, santificação, servidão, sofrimento, significa que é o processo certo para que Deus nos ensine a cada dia. Eu ia falar umas coisas para você, se for, Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.